Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, João Batista, o grande profeta, aquele que preparou o caminho do Senhor, está na prisão. Esse é o relato do texto do Evangelho. Aquele que havia anunciado com firmeza, dizendo: depois de mim vem alguém mais poderoso. Agora, no silêncio frio da prisão, ele pergunta e manda perguntar: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Essa pergunta de João também às vezes é a nossa pergunta. O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? A dúvida de João não é incredulidade, prestem atenção. João quer ter certeza de que ele não está colocando as suas fichas, a sua esperança em algo falso. Ele quer ter certeza e também ter paz de espírito, garantidos pela palavra confirmada do próprio Senhor Deus em Cristo Jesus. É a dor de quem esperou algo, mas recebeu algo diferente. Ele imaginava o Messias como juiz, fogo, machado, colocado a raiz, como ele mesmo anunciara. Mas Jesus está curando, acolhendo, abraçando pecadores, realizando sinais de misericórdia. Às vezes também, em meio aos sofrimentos, gostaríamos que uma aparição divina viesse e resolvesse todas as coisas e não tivéssemos mais nenhum tipo de sofrimento. Às vezes nós também queremos coisas extraordinárias, e não tem nada de errado nisso, mas Deus tem o seu jeito de fazer as coisas, e no tempo certo Ele dará essas coisas extraordinárias que nós precisamos, nos dando entendimento para compreender a sua vontade, do jeito que Ele faz as coisas. A vida cristã é uma vida de esperança, mas não uma esperança vazia, uma esperança de que as coisas vão se cumprir no tempo de Deus. João perguntou: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? E a sua pergunta atravessa os séculos e chega até o dia de hoje. E enquanto existir mundo, esta pergunta continuará a conduzir pensamentos, e vendo os atos e os fatos de Jesus realizando na vida das pessoas, podemos dizer: sim, Ele é o Messias. Nós também perguntamos nas horas difíceis: Senhor, Tu és mesmo aquele que prometeste ser? Tu és o Salvador que eu espero? Estás comigo mesmo quando tudo desaba? Tu não desistes de mim quando eu pego e me afasto da Tua presença? E hoje, por meio da palavra, Deus responde de maneira bem clara, mas profunda e transformadora. Os textos de Isaías 35, que nós ouvimos há pouco, Tiago capítulo 5, e também o Salmo 146, se unem ao Evangelho para afirmar: sim, Jesus é o Messias prometido, o Senhor veio, vem e virá. Não precisamos esperar outro. Se precisássemos esperar Jesus, seria apenas um impostor, mas graças a Deus, Ele é Deus vivo e nos conhece muito bem. Neste contexto, os convido a explorarmos os textos já citados para compreendermos melhor a vontade de Deus em nossas vidas. Portanto, vamos meditar juntos sobre essa pergunta fundamental para que a nossa fé seja fortalecida e a nossa esperança renovada. Vamos começar pelo fato relatado no Evangelho de Mateus 11, 2 a 15. Os
Mateus 11, versículos 2 e 3, que nos fala que João Batista estava na prisão, a fé que sofre, mas não se apaga. Em meio à dor, ainda resta esperança e confiança plena. O fato de alguém estar na prisão não significa que ela agora está abandonada por Deus. Inclusive, as cidades cadeia foram instituídas pelo próprio Deus quando o povo é tirado do Egito. Quando então o povo vai ocupar a terra prometida, Deus manda que fossem construídas cidades, prisões, para que o povo pudesse, quando cometesse algum pecado que colocasse em risco a vida deste que havia pecado, a pessoa deveria fugir, se esconder lá, a fim de que ela fosse preservada e não fosse assassinada por aquele que se sentisse prejudicado. E por isso, Deus assim quer mostrar que mesmo em meio às situações mais adversas, Ele nos preserva e nos chama para o fato de que, quando as coisas não estão bem para o nosso lado, ainda há esperança. O Evangelho nos diz: quando João, que estava na cadeia, ouviu falar das coisas que Cristo fazia, mandou alguns dos seus discípulos perguntarem a ele: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? E para você, o Jesus bíblico é aquele que ia chegar, ou você ainda deve esperar outro? O que você me diz? O que você tem de resposta no seu coração? Queira Deus que você diga: não preciso esperar, eu tenho convicção de que Jesus é o meu Senhor, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou para que eu tenha certeza de que Ele é o Deus vivo. Sim, João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele havia apontado Jesus como o Cordeiro de Deus, ele havia visto o Espírito Santo descer sobre Jesus no ato do batismo de Jesus, ele pregara com ousadia, moveram multidões e prepararam o caminho para o Messias, conforme estava sendo dito a respeito dele no texto de Isaías 40, versículo 3. Mas João agora está só, preso injustamente, vítima da maldade de Herodes. Assim como nós também, em nossos aposentos, em nosso íntimo, muitas vezes os nossos tormentos nos fazem querer fugir de nós mesmos e não conseguimos, havemos de enfrentar. E nessas horas, quando nós nos sentimos aprisionados em nós mesmos por causa da perseguição dos nossos pecados que nos atormentam, devemos dizer: Senhor, eu já ouvi que Tu és aquele que havia de vir, então fica comigo, não me deixe só. E a prisão é um lugar onde a alma fala alto. Na privação da liberdade existe a reflexão profunda. No escuro, na espera, as perguntas surgem. Os porquês parecem assombrar, atormentar a alma de quem lá está aprisionado. No caso de João, o seu crime foi anunciar que esperava o Messias que viria com o julgamento, que cortaria o mal pela raiz e assim por diante. Mas Jesus age com misericórdia. Em vez de destruir, varrer o mal da humanidade de modo instantâneo, Ele convida as pessoas a abandonar o mal e seguir o caminho que Ele tem a oferecer. João esperava o fogo, Jesus traz cura. João esperava a revolução, Jesus oferece perdão. Isso causa conflito dentro dele. E talvez você conheça esse conflito muito bem no seu próprio ser, pois quando você vê as injustiças que acontecem contigo, você talvez pense algo do tipo: por que Jesus não resolve essa situação? Quando nós vivemos num país assolado por corrupção e um desfecho cada vez pior, o remendo é pior do que se deixasse a coisa acontecer do jeito que estava, ou a tida solução parece que é pior do que o que estava acontecendo.
porque cada vez surge mais sujeira sendo varrida para debaixo do tapete, e esse já não tem mais espaço, tamanha imundícia que nós vivemos em nossa sociedade, em nosso país, seja pelos governantes, seja pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, familiares e até mesmo entre os nossos irmãos na fé. Quando você olha, talvez você diga, mas não muda nada. Eu já tenho pedido a Jesus que essa situação seja resolvida, mas ele parece que não quer me ouvir. Quando o diagnóstico só piora, quando sua família enfrenta o que você não sabe como resolver, e aí vem as dúvidas, os questionamentos. Será que Deus é tão bom assim como a Bíblia testifica a respeito? Ele é. Talvez eu e você não consigamos ver, mas Ele é. E na hora certa, Ele vem nos acudir. Quando a injustiça parece triunfar, quando a solidão dói, quando o mal prospera aos nossos olhos, há momentos em que também nós perguntamos: Senhor, és Tu mesmo que está no comando de tudo? Ou devo esperar outra saída, outra solução, outra força? A dúvida não destrói a fé. A dúvida nos leva de volta a Cristo. O que destrói a fé é rejeitarmos a palavra, isso sim. O perigo não é duvidar, é desistir de perguntar e clamar por ajuda e compaixão. Sim, meus irmãos, até os mais firmes na fé passam por momentos de dúvida. De noite, quando vem o silêncio, a escuridão, bate a angústia, e parece que o diabo vem nos atormentar, fazendo com que a gente até mesmo perca o sono. Ali, novamente, devemos nos voltar e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Se Tu não estiveres comigo, eu não consigo suportar tudo isso. Davi, no Salmo 32, diz que a lágrima, o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã vem a alegria. Ou seja, o sofrimento pelo qual nós passamos não é para sempre. Deus não se esquece de nós. João manda perguntar, e Jesus responde. A resposta de Jesus é maravilhosa, porque ele não dá uma explicação teórica. Jesus mostra fatos conhecidos da sua intervenção no mundo. Sim, no mundo aparentemente, na nossa concepção, a destruição divina sobre os maus parece o mais indicado. Já pensou se ela viesse sobre cada um de nós quando nós pecássemos? Não estaríamos nenhum aqui hoje. Já teríamos sido consumidos pela ira divina. Mas ainda bem que Ele age com misericórdia. Jesus mostra amor e compaixão, curando, dando novas oportunidades para que todos possam ser salvos pela fé nele, inclusive nós. Jesus aponta para a concretude da sua ação. E ele diz: vão e digam a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem a boa notícia. Talvez você diga: como assim os pobres recebem a boa notícia? Ser pobre naquele contexto era como alguém que fosse amaldiçoado pelo próprio Deus e pisoteado pelo próprio Deus. Assim era ensinado. Assim como algumas religiões dizem que a fé, a prosperidade financeira é sinal de fé, a não prosperidade é sinal de maldição e falta de fé. Muitos se enganam nessas afirmações. O que Jesus está dizendo é: João, olhe para as obras do Filho de Deus e veja que Deus veio restaurar a humanidade e fará isso por meio do seu único Filho. João, enfim, tantos quanto forem, olhe para a realidade, olhe para a sua própria vida, o que
Deus já fez na sua vida. E aí Jesus vai dizer: eu estou cumprindo exatamente o que Deus prometeu que faria ao enviar o seu Filho. E a promessa está, por exemplo, em Isaías 35, profecia do Messias. O profeta fala a respeito da restauração. Ele diz: o deserto ficará alegre, haverá gritos de felicidade e de alegria. Isaías 35, versículo 1. Do mesmo modo, ainda diz: os cegos verão, os surdos ouvirão, o aleijado saltará como um cervo. Tudo isso aconteceu no tempo de Jesus. Jesus está dizendo: eu sou quem está transformando o deserto em jardim, o pranto em alegria, a morte em vida. Isaías também anuncia: ali haverá uma estrada, o caminho sagrado, só os que forem salvos andarão por ele. Isaías 35, 8 e 9 nos falam a respeito. Jesus não veio apenas explicar Deus, nada disso. Tem gente que acha que Jesus veio explicar Deus. Ele não veio explicar, ele veio cumprir o propósito que Deus planejou. Ele veio mostrar que nós em Cristo, no Salvador, somos plenos, somos completos, mesmo que nós talvez digamos: mas eu não tenho tudo que eu gostaria, mas temos aquilo que nós precisamos para viver bem. Felizes são aqueles que não perderam a sua fé em mim, diz Jesus em Mateus 11, versículo 6. Sim, irmãos, a fé não é ausência de dúvidas, a fé é continuar confiando mesmo quando não entendemos tudo que Deus faz. Qual o pai, qual a mãe, quando está gestando um filho, acha agradável que seu filho nasça com alguma deficiência? Qual o pai, qual a mãe se sente confortável quando não tem alimento suficiente para dar para os seus filhos? Qual o pai que se sente confortável sair para buscar um trabalho e chega de volta em casa sem nem ele mesmo ter achado para ele comer alguma coisa, dirá para os seus filhos? Mas isso não significa que Deus esqueceu do seu povo. Isso nos mostra que o mundo no qual nós vivemos não é para vivermos para sempre, por um curto período de tempo, até que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida, neste mundo, para sermos então recebidos por Cristo no reino celestial. Por isso, a pergunta de João Batista também é a pergunta de quem espera. E esperar não é algo fácil. Tem alguns vídeos, algumas propagandas que dizem a reunião dos ansiosos, e aí alguém bate aqui que o pessoal vai se reunir. Sim, será só no mês que vem, mas pode entrar, todos já estão aqui. Nós somos muitas vezes muito parecidos com essas interpretações humorísticas. Temos ansiedade por algo que deveríamos ter paciência e espera. Por isso, Tiago nos fala hoje: portanto, irmãos, sejam pacientes até que o Senhor venha. Tiago nos dá 3 exemplos. Um agricultor, pode conferir lá no texto de Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 11. Ele vai dizer que o agricultor, o lavrador, espera as chuvas de outono e primavera para que a semente germine, cresça e dê o seu fruto. Não é assim com quem trabalha na roça? Bem isso, né? Segundo ponto, não adianta preparar a terra, jogar semente, jogar adubo, se não tiver a chuva, a água na medida certa. Assim a fé trabalhamos, oramos, confiamos e esperamos Deus agir. O segundo ponto destacado por Tiago é a igreja que sofre, a comunidade que sofre. Ele diz: não reclamem uns dos outros. Também nós, muitas vezes, nas nossas conversas particulares,
acabamos falando aquilo que não deveríamos falar do nosso irmão na fé. E pior ainda, quando alguém cita, nós ainda concordamos com a fala, diz, é mesmo, olha, fulano deveria ter agido desse ou daquele jeito, em vez de nós nos reunirmos e dizer, por que você está agindo deste jeito? Agora, se fosse de nós mesmos, gostaríamos que os outros falassem de nós? Com certeza não. E por que você, nos julgamos no direito de citar nomes de pessoas que não podem se defender naquele exato momento? Preciso que a gente tenha cuidado. Quando estamos cansados, pressionados, ansiosos, é comum descontarmos uns nos outros. Na igreja, quando esse ou aquele trabalho não acontece, gostamos de apontar os dedos, foi fulano, devia ter feito, e até é verdade, mas às vezes nós não vestimos os seus sapatos para saber as suas próprias dificuldades ou a sua incapacidade intelectual de assumir determinadas funções. Terceiro ponto, é importante nós lembrarmos do sofrimento. Tiago nos chama para que nós continuemos confiando no Senhor, pois Ele nos chama, conforme o texto de Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Palavra do próprio Senhor Jesus. E o terceiro aspecto que Tiago destaca é Jó. Vocês têm ouvido falar da paciência de Jó. Jó não era paciente porque não sofria, mas porque sabia que Deus nunca abandona. E Tiago conclui, porque o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, ou seja, mesmo quando parece demorar, Deus está agindo. O Messias já veio, o Messias está vindo continuamente, e hoje é o dia que ele vem até nós por meio da pregação do Evangelho que nós estamos ouvindo neste momento. E o Messias virá em glória para dizer, você ouviu o Evangelho, teve paciência, és bem-vindo ao reino dos céus, que é preparado a todos aqueles que confiarem em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, podemos dizer com franqueza, conforme o Salmo 146, que é um hino de confiança que se encaixa perfeitamente no Evangelho de hoje, ao dizermos, Senhor, o Senhor faz justiça aos que são explorados e dá comida aos famintos. Também veja como combina com Tiago, Deus não se esquece dos que sofrem injustiça. Salmo 146, versículo 8 diz, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor põe de pé os que caem. É exatamente o que Jesus disse a João no Evangelho. É o mesmo Deus, não mudou. Temos personagens num palco diferente, mas os mesmos personagens com necessidades muito similares. E eu acredito que eu e vocês também temos as mesmas necessidades que os nossos antepassados tinham. O Senhor protege os estrangeiros, ajuda as viúvas e os órfãos. Se nós olharmos aqui, na nossa congregação que nasceu no estado do Amapá, somos poucos, a maioria somos estrangeiros nessa terra, mas somos cuidados, acolhidos, protegidos pelo nosso Deus, assim como Ele tem cuidado e tem protegido os que estão longe, distante da sua terra, assim como muitos amapaenses que tiveram que sair da sua terra para sobreviver, pois se tivessem ficado aqui, talvez hoje já teriam morrido de fome pela falta de condição de trabalho e assim por diante. É importante lembrar que a Bíblia inteira é coerente, ela é lógica, ela aponta o projeto de salvação do começo ao fim e ainda nos garante que Deus cumpre as suas promessas. O Deus que age no passado é o mesmo Deus que age no presente. O Deus de João Batista é o nosso Deus hoje. Por isso, hoje, quando nossas expectativas não batem com as de Deus, isso não significa que Deus mudou e virou as costas para nós e seguiu um outro rumo. Apenas Ele quer que a gente espere para que as
os ventos sejam favoráveis para que o seu plano em nossa vida aconteça conforme Ele tem reservado. Quando queremos o sol, Deus manda chuva. Quando queremos milagres, Deus manda processos para serem destrinchados e precisamos enfrentar. Quando queremos respostas rápidas, Deus trabalha com o tempo, fazendo com que a gente aprenda a esperar. Quando as portas se fecham para nós, Deus tem outras que estão sendo providenciadas para o nosso bem. Não há vitória sem sofrimento, não há vitória sem esperança na obra redentora do Senhor Jesus. E quando Deus não age, quando esperamos e pensamos, Senhor, és Tu? Sim, é o mesmo sempre. Nessas horas Jesus responde: olhe para o que eu estou fazendo, olhe para a minha palavra, olhe para a cruz, olhe para a ressurreição. Eu sou o Messias, eu sou quem você espera. Ou, quando estamos na prisão, como João, a prisão de João não é apenas literal. Muitos vivem em prisões emocionais, prisões de ansiedade, prisões de enfermidades, prisões de incertezas, prisões de relacionamentos doentios, prisões de preocupações financeiras, pessoas que se matam trabalhando, achando que o seu muito trabalhar vai lhes dar garantias para o futuro. E aí vem uma tempestade, vem um fato mundial, toda aquela segurança que o homem constrói vai por água abaixo, ou consumido pelo fogo. Muitas vezes, infelizmente, acontece, sabemos assim. Meus irmãos, creia, Jesus é o único caminho, não há outro. Quando o deserto parece não fornecer, Ele promete: calma que no tempo certo Ele dará flores. Isso não é poesia vazia, é promessa divina. Talvez hoje o seu deserto seja a sua saúde, a sua família, seu casamento, seu coração cansado, seus filhos distantes, sua fé enfraquecida. Nessas horas é que a presença de Jesus pode mudar toda a tua perspectiva. Talvez você não veja ainda, mas Deus já começou a obra na sua vida. Pode confiar, no tempo certo vai acontecer. Só não queira colocar a carreta na frente dos bois, que aí não vai dar certo. Aí você já é um derrotado. Tiago nos lembra: a vinda do Senhor está próxima. A maior riqueza que alguém pode ter é ter uma fé firme no Senhor Jesus. O resto, deixa que Deus vai nos dar na medida que nós precisarmos. A espera do cristão não é passiva, não é desistente, é vigilante, confiante, ativa. Isto é, a nossa fé é ativa, atuante, enquanto Jesus não vem nos buscar. Significa dizer que nós não ficamos de braços cruzados dizendo: bom, caia maná dos céus. Não, nós vamos trabalhar, vamos assumir as nossas responsabilidades na sociedade, no lar, aonde nós estivermos, porque por meio de nós Deus quer também abençoar outras pessoas, e que essas outras pessoas sejam conhecidas pelo próprio Deus e conheçam ao Deus verdadeiro por meio de um testemunho sério, fiel e dedicado. Para entender, nos convido a pensar com esse pequeno exemplo. Conta-se que certa vez, numa região fria da Europa, um pequeno vilarejo esperava ansiosamente a chegada de um artesão que reconstruiria a ponte destruída por uma enchente. A ponte era o único meio de ligação entre o vilarejo e o restante do mundo. As semanas passavam, a neve aumentava, o povo começava a duvidar. Um senhor idoso, vendo o desânimo das pessoas, disse: não desistam. Ele prometeu que viria, mas o tempo seguia e nada acontecia.
Alguns diziam: talvez devamos procurar outro construtor, talvez ele tenha mudado de ideia e nos deixou, abandonou. Até que numa manhã gelada, o som da madeira sendo golpeada pela marreta ecoou pelo vale. Um visitante, ou melhor, um viajante curioso se aproximou e perguntou ao artesão: onde o Senhor estava durante todo este tempo? Por que demorou tanto? E o artesão respondeu: eu estava preparando o material. Poderia ter vindo antes, mas a ponte teria ficado fraca. Demorei porque queria fazer do jeito certo. É assim muitas vezes. As pessoas pedem a Deus, se Deus não responde na hora que elas querem, aí vão buscar ajuda em religiões pagãs, em feitiçaria, um monte de coisa, como se aquilo não fosse resolver. Calma, Deus sabe da tua necessidade, aguarda, espera, e as coisas vão dar certas. O nosso maior problema é falta de confiança plena, é baixar a nossa guarda e dizer: Senhor, estamos por Ti, somente por Ti. Por isso, queridos irmãos, Jesus está trabalhando do jeito certo na minha e na sua vida. A pergunta de João ecoa hoje com força profunda: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Mas os textos de hoje nos dão uma resposta firme e cheia de esperança. Isaías proclama: o Messias virá trazendo cura, vida, restauração, alegria, e Jesus fez exatamente isso. Olha que Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. O Salmo 146 declara: o Senhor cumpre suas promessas. Ele levanta os caídos e cuida dos necessitados, e Jesus continua fazendo isso hoje. Quem de nós já não se sentiu no fundo do poço, clamou e foi atendido? Tiago nos ensina dizendo que o cristão vive na paciência e esperança, sabendo que Deus age no seu tempo, que é sempre perfeito. O Evangelho mostra que Jesus é o Messias, o Cristo prometido, e Ele é o único Senhor. Não precisamos esperar outro. Portanto, no terceiro domingo de Advento, afirmamos todos com convicção: sim, Senhor Jesus, Tu és aquele que havia de vir, Tu és o Messias, Tu és o caminho, Tu és o nosso Salvador. Não esperamos outro, esperamos somente a Ti.